já recebo aqui na tela comigo duas pessoas que, meu Deus, gosto demais da conta. Dois super profissionais que estão revolucionando o mundo do trabalho. O querido Marco Ornelas e a super Luciana Lessa, que hoje está no Espaço Tecnologia, mas fez um trabalho incrível na aviação Águia Branca e vai compartilhar com a gente. Bom dia, Ornelas! Bom dia a todos, bom dia a todas, muito prazer, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Cidral, obrigado, JP. E um beijo, Lu, de novo. É isso aí. Bom dia, Lu! Estar com Lu! vocês aqui, que legal participar desse evento com tanta gente querida, é um grande prazer, agradeço o convite, JP, e meu amigo Ornelas, né, tanto tempo já juntos aí, aprendendo e crescendo, então um bate-papo melhor do que esse não poderia ter. Isso aí, muito bom. Ornella, só me conta uma coisa, as pessoas vão interagindo já no chat ou você vai abrir perguntas no final? Não, podemos já ir liberando o chat, eu vou acompanhando aqui, vou fazendo a mediação das perguntas e talvez no final a gente também possa deixar um espaço para algum bate-papo, mas podem ir já perguntando. Joia, muito bom. O palco aí é de vocês, nos vemos daqui a pouco. Aproveitem, pessoal, um case super incrível. Legal. Já tem pedido de autógrafo aqui, viu, Ornelas? Como é que faz autógrafo virtual no livro? Verdade, verdade. Bom, pessoal, nós vamos aqui, eu vou fazer um papel de mediador, né? Na verdade, hoje eu não falo, eu vou deixar minha amiga Luciana falar, eu vou fazer um papel de mediador desse case. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Luciana é uma profissional muito querida, uma grande amiga, a gente já se conhece há algum tempo, ela é uma pessoa com uma larga experiência, a gente está falando aí de cerca de 17 anos de experiência, e acho que a gente tem uma identidade, uma identificação muito grande, porque ambos, tanto eu quanto ela, a gente acredita na transformação das pessoas, transformação das organizações e, consequentemente, transformação dessa sociedade para ela ser um pouquinho mais sustentável, né? Eu acho que a gente tem um compromisso importante de deixar um legado para essas próximas gerações, né? Deixar organizações mais humanas, de pé, e ágeis, né? Ricas. Eu acho que a minha sugestão do case da Luciana, do case da Águia Branca, quando a gente estava fazendo a curadoria, o JP me perguntou, eu queria dizer duas coisas. A primeira, eu trouxe esse case para dentro do meu livro, né? Então, quem não viu ainda, o último livro que foi lançado no ano passado, Uma Nova Desordem Organizacional. O capítulo 4 eu falo em plena transformação, eu quis trazer mesmo alguns casos, e não de empresas que fizeram toda uma transformação, mas de que fizeram pequenas transformações. E desde que a gente começou a conversar, me encantou muito o caso da Águia Branca, porque se a gente fala de metodologias ágeis e de abordagens de design, sempre olhando muito para o universo das startups e das pequenas empresas e empresas de tecnologia, eu acho que a grande sacada aqui, gente, vocês que estão nos acompanhando aqui, a Lu fez esse processo, avançou muito com esse processo, numa organização quase secular, né? Assim, conservadora, tradicional, dentro de um segmento que também é conservador e tradicional, que é o transporte rodoviário, regulamentado e que até há pouco tempo atrás não tinha nenhuma digitalização, né? Todo mundo sabe que a gente comprava bilhete nos guichês dentro das rodoviárias, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Eu já havia vivido, pelo menos, parte de uma outra organização desse tipo e entendia muito essa questão desse universo e dessa cultura mais conservadora. E quando eu vi a Luciana fazendo algumas dessas iniciativas, eu falei, puxa, isso a gente precisa compartilhar. Então, já abrindo aqui, Luciana, começa a contar para a gente como é que foi esse processo dentro dessa organização, e aí a gente vai conversando. É interessante, Ornelas, te ouvir falar, né? Assim, a gente se conhece antes da Águia Branca, né? Desde o início, praticamente, da minha trajetória, e eu atuei em
atuei em diferentes segmentos, diferentes portes. Então, eu brinco que eu já fui rica, já fui pobre, já fui de tudo um pouco, assim, né? Então, já tive muito recurso para fazer investimento em grandes, né, consultoria de apoio, e a Águia Branca é um grande grupo, mas naquele momento o contexto não era exatamente esse, né? E aí, como que a gente faz isso acontecer? Eu vivi uma empresa, a Águia Branca, uma empresa tradicional, aviação especificamente, é a empresa mãe do grupo, né? Que carrega os 75 anos de história, e uma cultura que teve um ponto bem importante, bem significativo, que é o fato do diretor de operações ter tido uma carreira militar. Então, foi feito um trabalho de implantação de uma estrutura de processos e hierárquica muito bem feito, muito bem fundamentado, e só que tem o lado sol e sombra da cultura, né? Então, aquilo que foi sempre o ponto forte, que é você ver um profissional da Águia Branca e falar, esse é um profissional de excelência, porque ele segue os processos, ele cuida do trânsito, ele é muito focado, e, né, todo mundo reconhece, sabe que é diferenciado. E até que ponto que isso pode ser um traço que a gente precisa olhar de uma forma diferente quando a gente está falando de transformação. Porque se eu tenho alguém que está acostumado com padrões de excelência, seguir procedimentos operacionais muito bem, ele vai fazer aquilo, né? Mas será que ele vai querer sair desse protocolo, né? Ele vai efetivamente assumir um nível de autonomia, de protagonismo diferente para encantar as pessoas, que era o grande ponto, né? A gente está falando de uma mudança do mundo em que a cultura passa a ser centrada nas pessoas. Então, a gente não consegue garantir o encantamento só a partir de um procedimento, né? Acho que esse foi o ponto. Fique à vontade aí para me interromper, tá? Vou seguindo aqui. Então, um belo dia, né, eu estava conversando com a minha diretora executiva a respeito disso, né, como que a gente poderia começar a remodelar, né, criar algum programa. Eu falei, olha, eu acho que a gente está falando de algo bem amplo, muito maior, né, que é a cultura. Então, como que a gente pensa em toda a estrutura, né, e aí a gente vai trabalhar arquitetura organizacional, todos os pontos, para trazer um novo fôlego mesmo, né, uma nova forma, e só encanta quem é encantado. Então, a gente precisava de olhar para aquele profissional, né, o motorista, que é o carro-chefe ali, de uma forma diferenciada. Então, foi por aí que a gente começou. Eu tive uma sorte muito grande, né, de estar num grupo de muita excelência, que já tem no seu DNA a busca por inovação. Então, quando o grupo começou, estava todo mundo olhando para o café, né, o grupo olhou para o transporte. Então, sempre buscando fazer diferente, e aí tinha um trabalho muito forte de incentivo à inovação, em que todas as empresas do grupo foram incentivadas, haviam programas, haviam iniciativas, e o que a gente fez foi desdobrar isso internamente. Então, de pessoas, né, de RH na época, teve um trabalho intenso feito pelo próprio time. A partir do que foi trabalhado no grupo, a gente desdobrou isso internamente, começou a trabalhar com design thinking, começou a trabalhar com algumas metodologias ágeis por nossa conta, muito benchmark, muita coisa, como eu disse, né, por troca mesmo, e não necessariamente por investimentos tão significativos. E aí, olhando um pouco para fora, a gente vai beber nas techs, vai olhar para quem está fazendo isso, e tinha até um paper muito interessante da CIT, né, que eu sempre lembro da figura que tem no paper, né, que fala do cuidado das grandes, de como fazer essa transformação, porque às vezes as grandes têm um caracol lento, né, e em cima dele pequenos esquilos ágeis, né? Então, como que a gente faz para isso virar, né? E aí eu fui fazer uma formação também focada em RH ágil, trabalhar isso, entender outros negócios, trocar, né? Como faz? Faz primeiro em RH, faz primeiro em algumas áreas piloto, como que a gente vai estruturar isso? Então, E como foi? Começou por RH?
a gente começou por 3 frentes, né? Então, a gente pensou que só encanta quem é encantado. A gente tem que ter o Customer Experience conectado ao Employee Experience, né? E, a partir disso, trabalhar as outras áreas. E já tinha um trabalho muito grande sendo feito pela área de marketing, né? Toda essa transformação nas empresas de serviço, de varejo, que são as que começaram mesmo, né? A grande transformação não foi na indústria, a indústria está para trás ainda do que a maioria das empresas que estão já evoluídos, né, na transformação ágil. Então, toda a parte do e-commerce, todas as iniciativas para o cliente já tinham iniciado, e aí a gente precisava de conectar isso, né? Pessoas, processos e sistemas, olhando a experiência do cliente e como que eu vou trazer isso também para a experiência do colaborador. E aí, sim, a gente, num segundo momento, falou, a gente agora precisa parar e sentir as nossas dores para conseguir, depois, ajudar as outras áreas, né, a lidar com as dores que a gente já sentiu. E isso foi interessante, porque um dos cases que algumas pessoas da minha equipe assistiu foi do Itaú, em que eles também tiveram esse movimento. A gente estava vivendo isso, e um pouco antes, né, o Itaú deu esse depoimento no evento, e, de fato, a gente, num determinado momento, virou o esquilinho ali, né? Ágil em torno do caracol, porque o grupo começou a fazer um trabalho em que muda, não tem jeito, né? Você muda a competência, você vai mudando aquela subcultura, então o time começou a ganhar mais autonomia, claro que não é romântico, né? Então, até isso, entender como que é essa autonomia responsável, o que eu reporto, como que eu vou tratar resultado, como que o líder passa a ser mais facilitador, né, um Scrum para tirar ali as barreiras do que um comando e controle, tudo isso a gente viveu na prática. E aí a gente foi, né, fazer todo o mapa das dores, com a participação dos motoristas, depois a gente construiu os nossos squads para trabalhar cada uma dos subprocessos da área. Antes disso, a gente fez, primeiro, aquele trabalho que eu disse, né, de inovação do grupo, então a gente trabalhou design thinking, prototipação, diversos pontos, e num segundo momento a gente teve também um evento de inovação aberta, né, um hackathon, em que tiveram pessoas de outras empresas, de outras áreas, de empresários, gente com um olhar de fora, realmente nos ajudando a pensar diferente sobre aqueles processos que a gente estava enxergando, né? E aí, depois disso, que a gente realmente foi para a estrutura, né, criar os sprints em cada um dos processos ali, com pessoas do time mesmo à frente, coordenando e executando. Então, foi uma experiência bacana ver o grupo se remodelando, a forma de atuar, novas cerimônias. A gente trabalhou um pouco a cultura também que a gente queria para a gente, né? Os ritos, os símbolos, e aí tinham, não sei se vocês já viram aquele filme do Senhor Estagiário, né? Em que a Anne Hathaway, ela bate o sininho lá e fala, temos algo a comemorar, né? E isso, para mim, é emblemático, porque foram criadas algumas cerimônias próprias, assim, né? Com palmas, enfim, e às vezes as pessoas que estavam de fora não entendiam, porque era mesmo aquela coisa, né? A piada interna, né? Aquele ritual interno. Até que, em um determinado momento, isso começa a realmente se ampliar, né? Então, foi um movimento muito bacana, assim, que não é simples, né? Então, não é só romântico, tiveram os desafios. Dá um exemplo, porque eu acho que quem está nos ouvindo talvez queira dar uma concretude um pouco maior. Dá um exemplo, assim, ou de uma prática que vocês mudaram, ou de um pedaço dessa experiência, porque eu estou entendendo que um pedaço do estudo e do trabalho de vocês foi em cima da experiência do motorista, por exemplo. Então, fala um pouquinho do que vocês transformaram usando essas metodologias. A gente começou pelo processo de atração, né? Atração, seleção, toda a jornada do colaborador mesmo, né? Todo o ciclo do colaborador. Então, todos os processos foram trabalhados, carreira, até o desligamento, né? O offboarding.
Mas falando assim, especificamente para trazer um exemplo de atração, né? Quando você vai fazer contratação de motoristas, é um processo bastante burocrático, envolve muita documentação comprobatória, né? Que é uma exigência do segmento. Então, tinha muito papel, né? E uma coisa que a gente colocou como objetivo também era ser La Casa Sem Papel, né? Que a gente conseguisse eliminar isso. Então, a gente começou a rever todo o processo, não só dentro da área de recrutamento, mas junto com a área de departamento pessoal, né? A área de RH de forma integrada mesmo, para começar a mudar essa experiência. Então, a gente, a partir das dores que eles mesmos traziam, né, que os motoristas apontaram, olha, entrar no site às vezes é difícil, então eu tenho que fazer o meu cadastro, mas depois eu tenho que trazer informação em papel de qualquer forma para comprovar a experiência. Então, a gente foi ouvindo isso e trazendo ferramentas, sim, a gente também trouxe algumas ferramentas, alguns sistemas, né, para automatizar, que aí me lembra muito das nossas conversas das aulas do curso, né? Você automatizar, trazer tecnologia para tudo que pode tornar essa experiência mais ágil, efetivamente, e mais rápida, mais simples, mais no contato, um pouco do Nubank, né? O contato pessoal ser um contato diferenciado. Então, contato com a recrutadora, né? Com a equipe de departamento pessoal, que tinha também um traço anterior muito procedimentar, assim, muito focado no processo, né? E passa a ter uma vivência, uma visão mais humanizada. Não, eu estou aqui para realmente atender as pessoas, né? O processo tem que funcionar para isso, para ter uma experiência diferente. É hora de estender o tapete vermelho para a chegada das pessoas, né? E garantir que a gente está realmente reduzindo aí os pontos de fricção. Então, foi um exemplo, não sei se eu fui clara no exemplo, Não, você me pergunta, sim. por favor. Legal. Eu me recordo de que, quando a gente já discutiu esse case em outros momentos, inclusive quando até você me ajudou a escrever para a gente colocar no livro, me recordo que você mostrou muitas fotos dos motoristas trabalhando, né? Assim, então, eu me lembro de vários motoristas sentados, inclusive eles estão uniformizados em volta de uma mesa, discutindo, enfim, discutindo a jornada, trabalhando com post-it. Como é que foi levar essas metodologias, né, para um grupo, digamos que com nível cultural, social também, né, a base da tua pirâmide aí, imagino. Como foi isso? Eu posso compartilhar 2 telinhas só aqui Claro, acho que para super ilustrar um legal. pouquinho? A primeira ali é um trabalho com o grupo, com a equipe mesmo de desenvolvimento de RH, ADP, SESM, de todas as áreas de recursos humanos, que até então éramos, né?
depois mudou o nome da área também, que tinha também o objetivo de tirar um pouco dessas barreiras, né, entre as áreas, de tirar esses silos. E aqui é o trabalho sendo feito com os motoristas, então a gente usou a mesma metodologia, mas de forma um pouco mais simples, né, a realidade do que a gente chama de NOP, né, que é o núcleo operacional, é uma realidade bem mais simples. Então, a gente trabalhou com o recurso que tem em todas as regiões, e aí mapeamos as dores para saber também as diferenças locais, né? Só para ilustrar aqui, deixa eu parar de compartilhar. Lu, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, o Jaime está perguntando aqui que ano foi isso. E eu acho que é legal você dar uma contextualizada, acho que é respondendo ao Jaime, mas para todo mundo, né? Mais ou menos quais foram os primeiros sinais e os movimentos que vocês fizeram, se você pudesse dizer um pouco na linha do tempo, e, enfim, e quando foi esse trabalho, e em que estágio tem hoje, né? Porque eu acho que é importante aqui todo mundo ter claro, a Luciana hoje não está mais na Águia Branca, ela tem a autorização para usar esse case e falar sobre o case, então acho que é legal dar um contexto para as pessoas. É interessante, essa pergunta é bem importante, porque a gente fez um trabalho em um momento em que a organização já tinha estudado a disrupção que ia acontecer, já sabia do cenário e vinha se preparando para esse cenário, mas em aspectos de mercado, talvez, né? Em uma visão mais estratégica e mais de mudança de posicionamento mesmo do negócio. Mas quando a gente olha para todos os movimentos internos, esse é um movimento que aconteceu, né, de dentro para fora e que tinha que acontecer rápido, porque já tinha buzzer, já tinha chegada de Flixbus previsto, então a gente já sabia que tinha um movimento de mudança né, da forma que existe hoje a regulamentação do segmento, que eu não vou entrar muito no detalhe, que não cabe. Então, a gente não tinha muito tempo para agir, não, né? E nem dava para ficar esperando tantos recursos, a gente teve que fazer um movimento rápido, isso aconteceu em 2018, começou em 2018, para 2019, e foi isso, né? Em paralelo, todos os outros trabalhos continuavam, não existiu não, agora a área de pessoas está focada nesse trabalho, não. A gente estava fazendo isso, a gente estava fazendo mudança com a liderança, trabalhando não só mindset, ferramental, isso que a gente fez, que eu mostrei o vídeo, era algo que estava sendo disseminado na organização, né? Então, cada área tinha que, obviamente, se apropriar disso para criar o novo, mas, obviamente, cada um tem um timing, né? Então, a gente não tem como garantir que toda a organização está mudando todas as iniciativas para atender essa nova realidade. É um movimento que foi rápido, a gente começou, né, como eu disse, com esses momentos de mudança de mindset, de entendimento de um trabalho que fosse feito sem silos, né, de um olhar de humanização. Eu acho que esses foram alguns dos principais pontos aí que nos permitiram começar um trabalho, né, porque eu acho que, assim, a ferramenta, o que vem antes? É a ferramenta ou, né, tem sempre essa discussão. A ferramenta ajuda, porque ela tangibiliza muita coisa. Então, quando eu vou para um trabalho, por exemplo, como a gente fez com a liderança, e coloca a liderança para atuar com design thinking, com as metodologias todas, eles começam a ver, qual é a diferença? Por que combina atividade e ideias? Por que numa reunião eu não posso mais fazer como eu fazia antes? Eu preciso mudar a forma de atuar como um todo, né? Mas não é um movimento que começa pelas ferramentas, né? Você precisa que as pessoas sintam, respiram esses novos ares para que isso comece a contaminar mesmo, né? E permitir que depois você vá para... Porque depois é fácil você criar cronograma, fazer os sprints, tendo entendido os papéis, né? Tendo clareza do como fazer, fica fácil seguir, né? Eu acho que é importante retomar uma fala sua e até para todo mundo aqui entender. Na verdade, tem um cenário de disrupção, né? Tem um cenário de desregulamentação desse segmento, a entrada de novos entrantes, né?
você citou alguns, e a gente está acompanhando um pouco disso. Então, é interessante a gente observar a organização, percebe esse cenário, percebe o impacto que isso vai ter e, de alguma forma, começa a se preparar, né, no sentido urgente e rápido, né? Então, precisou ter respostas rápidas para, vamos dizer, não ser pega desprevenida nesse cenário de transformação. Como é que as pessoas recebiam isso? E aí eu queria que você me falasse um pouco dos diferentes níveis, né? Por exemplo, como é que a gerência e principalmente a diretoria recebeu isso, os níveis gerenciais e os níveis operacionais mesmo. Como é que eles receberam isso e como é que eles se engajaram nisso? Uhum. Bom, acho que na equipe ficou claro ali um pouco dessa resposta, né? Então, algumas pessoas, depois que tiveram novas experiências profissionais, relatam, né? Eu estou com dificuldade, porque isso me lembra muito o depoimento do pessoal do Vagas.com, né? Eles deixaram de ser hierárquicos, passaram a ter holocracia, e as pessoas falam, não consigo mais trabalhar em outro lugar, porque eu não consigo trabalhar do jeito que todo mundo trabalha, eu mudei a forma de trabalhar, não faz mais sentido, né? E eu acho que é um pouco disso. Eu já mudei meu olhar, eu não quero fazer comando e controle, eu não quero fazer sem ser centrado nas pessoas, porque não faz diferença. Então, a gente vê essa mudança em áreas que tradicionalmente não são assim, né? Não são percebidas assim, pelo menos como a área de departamento pessoal, que tem muito processo burocrático mesmo a cumprir, né? Então, isso é muito gostoso de ver, né? Essa parte de transformação é muito bacana. E falando um pouquinho dos níveis hierárquicos, né? Falando da alta liderança, eu começo já trazendo a expectativa da alta gestão, né? A diretora executiva é como se fosse a presidente ali daquela divisão, que traz essa expectativa, essa fala, essa necessidade, mas obviamente que a gente principalmente que é de pessoas, né? Nós somos criadores e criaturas, então a todo momento a gente tem que se deparar, opa, eu estou fazendo o novo ou eu estou ainda no mindset antigo? Que horas como que eu entro diferente, né, nessa situação? E isso não só comigo, né, como líder da área, mas para toda a liderança. Então, tinham coisas muito bobas, mas que simbolizam, né? A gente fez, por exemplo, uma mudança, um evento com a alta gestão, em que a gente queria mudar os nossos rituais, símbolos, e isso foi construído com eles, né? E aí foi muito bacana, porque eles nomearam as ações, né? A gente precisa celebrar mais, então vamos trazer um evento com um nome específico que fale de celebração para todo mundo, e aí isso começa a rodar no grupo todo, né? Vamos trazer eventos que falem mais de carreira, vamos trazer um programa, algo nesse sentido, e aí tinha uns padrinhos, então a liderança começa a se apropriar mesmo disso, porque foi a própria liderança que se envolveu e criou aquilo ali, né? Mas, no meio do caminho, a gente tinha, por exemplo, mudança de vestimenta, né? Flexibilidade de vestimenta, que era um dos programas que a gente criou, e que a gente liberou bermuda. Então, a gente via, assim, a galera super feliz do marketing, por exemplo, as áreas mais, né, que são consideradas mais, que são mais de humanas, talvez, né? Mas que tinham líderes ainda assim, ó, se na minha área vier de bermuda, vai perder a seriedade, eu vou vigiar debaixo da mesa, né? Até liberar, por exemplo, a bermuda, teve, né, gente da alta gestão, que eu brinco, eu posso falar, porque foi meu diretor direto, e foi muito querido, assim, um super parceiro, que ele falou, Luciana, acho que você tem razão, porque a gente foi para a imersão na China e todo mundo lá trabalha de bermuda, não tem isso. Falei, pois e aqui em Campo Grande, né, a gente tem, assim, um sol para cada um, então você vê que, assim, todo tempo, ele foi um grande patrocinador dessa mudança, esteve comigo na formação, mas também, né, tem a hora que é promotor e tem hora que é detrator, e a gente não se vê, né, fazendo essa mudança, isso vai acontecendo. Então, eu acho que a liderança ela foi aos poucos mudando, porque, de fato, era quem está mais tempo, quem tem o DNA, e naturalmente vai resistir, né, a movimentos que podem ameaçar o status quo, né? Se eu hoje sou um líder reconhecido porque eu tenho domínio operacional de todos os protocolos, de todos os procedimentos, e consigo controlar aquilo perfeitamente, como que eu vou deixar de fazer isso, dar autonomia às pessoas?
Que lugar eu vou ocupar? Não, mas espera, você tem que começar a olhar para fora para construir os novos caminhos que a gente ainda não tem. Mas isso eu não sei fazer ainda. Então, eu tenho que garantir o meu papel no operacional ali para eu continuar sendo reconhecido, né? Legitimado na minha posição. Então, não é uma transição tão simples assim. Isso leva tempo mesmo, né? Curiosidade, como foi, por exemplo, uma parte da organização poder, por exemplo, mexer no seu dress code e trabalhar de bermuda, e uma outra parte, né, a gente viu ali nas fotos, o motorista, né, tá de camisa branca, gravata, enfim, tem um vestuário, né, assim, um pouco mais rigoroso, né, vamos dizer. Como foi esses dois pedaços da organização convivendo? A gente tem, porque, né, estava na época, o grupo tem já uma estrutura com diferentes divisões e cada um tem a sua área de pessoas com autonomia para lidar de acordo com a sua realidade, né? Então, isso, de certa forma, facilita. Às vezes, tem práticas que podem ficar esquizofrênicas, mas, espera aí, a gente está junto, mas é diferente. Isso, sim, pode acontecer, mas tinha um cuidado muito grande de pensar primeiro no operacional. Então, assim, vai liberar bermuda para o administrativo, mas e o motorista? Qual é a mudança para ele? E a maior discussão que foi antes da bermuda foi sobre barba e bigode, né? Porque, a princípio, todo mundo tinha que estar com a barba feita, né? E fazer parte do procedimento mesmo, de olhar e falar, ó, você não está cumprindo o procedimento, a barba não está feita, né? E aí a gente criou, como a gente trabalhou com a Santo Cause nesse trabalho com a liderança, né, de engajamento de mudança de alguns programas, alguns símbolos, e tinha uma persona que a gente criou que era o Zé do Manual, né? A nossa característica era muito essa, do procedimento. Então, a gente tinha a persona do Zé do Manual. Então, era mudar um pouco o Zé do Manual, mas o Zé do Manual ainda existia dentro da gente, né? Então, a gente criou um manual para dizer para o motorista como ele poderia fazer diferente, né? Tem barba, tem bigode, mas tem que estar parado, né? Ainda não é o novo, né? Mas é a mudança acontecendo ali, né? A mudança do procedimento, do tudo procedimentado para, espera aí, vamos começar a dar um primeiro passo, depois a gente tira o procedimento, né? Então, tinha esse cuidado de olhar primeiro para a operação, né? Mudaram-se práticas de todas as áreas, né? Um comentário que foi feito aqui pela Elma, de que é bonito perceber, né, a fala, na sua fala, o tempo inteiro sobre o envolvimento de todas as equipes da empresa nos processos. Quer dizer, de fato, vocês acabaram olhando todos os processos, mesmo de RH e os do empregado, envolvendo todo mundo que fazia parte ou que tinha necessariamente coisas a contribuir. Foi um processo coletivo, construção coletiva. Sim, envolviam as práticas. Quando a gente teve happy hour, por exemplo, né, houve questionamento, mas espera lá, não tinha nem álcool. Mas espera lá, isso aqui é uma empresa familiar, a gente vai fazer happy hour aqui dentro, né? Então, isso aconteceu e acabou contaminando todo o grupo mesmo, né? Porque para você fazer, por exemplo, um happy hour, eu não podia fazer só da aviação se a gente estava numa estrutura que tinham as 3 divisões de negócio, né? Então, acabou acontecendo de dentro para fora e impactando num grupo até maior do que só a aviação mesmo. Uma pergunta que eu te faria, é provável que você se deparou com muitos facilitadores, mas você também surgiram muitos dificultadores nessa jornada, nessa caminhada. Um pouco de quais foram esses dificultadores e como vocês foram lidando com eles? Acho que um dos principais dificultadores são esses exemplos que eu trouxe, né, de você fazer um movimento, criar uma sala de descanso diferente, criar o que quer que seja, né, e ter um gestor ali que não está patrocinando, e com isso toda a equipe acaba se limitando, às vezes querendo participar, mas se limitando, senão pode parecer que está contra, né, está desalinhado daquela liderança. Assim, acho que um aprendizado que eu tive, Ornelas, é que a gente nunca vai ter todo mundo, é impossível,
eu tinha participado de um evento, né, em que uma profissional falou, olha, aqui a gente foi pelos early adopters mesmo, então, trazer esses early adopters, reconhecer, incentivar quem está aderindo ao movimento, porque na hora que aqueles que não estão na resistência, perceberem que não está mais tendo espaço para aquilo, né, que não está sendo mais reconhecido, que não está mais, que a visibilidade está sendo dada a quem está fazendo novo, isso vai aos poucos se diluindo, né? Acho que esse seria o meu principal, um dos principais pontos, até para a gente se apegar na hora que está difícil, né? Falar, putz, e agora, né? Nessa hora que está difícil, aí você fala, não, mas tem aqui, tem aqui, tem aqui, então vamos construir com esses aqui, vamos elevar essa iniciativa, e assim a gente começa a ganhar força, né? Legal. Juntos. Eu me recordo que vocês mapearam, você comentou também que vocês mapearam toda a experiência do colaborador, né? Então, imaginando, por exemplo, a jornada do motorista, desde o momento que você falou, né, de como é que eu vou atrair, vou admitir, vou treinar, enfim, vou movimentar, enfim, toda essa jornada. Vocês, em algum momento, chegaram a perceber, ao final do desenho, por exemplo, que faltavam algumas práticas específicas, por exemplo, estou vendo aqui, né, assim, assistência psicossocial, por exemplo, era alguma coisa que já existia ou ela surge quando eu boto, né, eu coloco na parede toda a experiência? Porque eu acho que tem uma coisa muito interessante dessa ferramenta, né, dessa ferramenta da jornada, é você perceber num único template, né, numa única parede, todos os passos, né, porque a gente fica olhando sempre os passos isolados, e é como se eu colocasse a floresta ali. E quando eu olho a floresta, eu posso perceber os buracos que tem nessa floresta, né? Então, acho que aconteceu isso, vocês perceberam ou a inexistência ou algum passo que estava sendo descuidado? Eu vou compartilhar só mais uma tela aqui, Ornelas, para falar da jornada, né? A gente criou gates, inclusive no trabalho que eu estou fazendo hoje na empresa de tecnologia que eu estou atuando, a gente está também indo por esse caminho. Então, a gente criou os gates, começando por incorporar pessoas, depois no treinamento, desenvolvimento, movimentação, né, a partir da arquitetura de processos, porque isso era já, como eu falei, muito forte na cultura, a gente foi olhando para cada um desses movimentos, né, como que, te respondendo aí especificamente, por exemplo, sobre assistência psicossocial, é algo que a gente sempre teve, porque para você garantir segurança do trânsito, você tem que ter certeza que o motorista está bem, né? De saúde, psicologicamente, então esse processo já existia. Talvez ele tenha sido um pouco mais ampliado, né? Porque contemplava só o motorista, até o desligamento aqui. Então, o percurso total era esse. Esse foi o trabalho que a gente iniciou. Mas quando a gente vai para o que eu citei dos eventos, por exemplo, com a liderança, outras coisas foram mapeadas. E aí você tem que priorizar, não tem jeito. Eu não consegui atacar daqui desses gates todas as etapas com a mesma qualidade, né? A gente teve que priorizar. Uma das maiores dores, por exemplo, era a entrada. Então, a gente precisou priorizar esse processo para depois avançar, por exemplo, para a carreira. Né? Carreira foi um ponto que a gente conseguiu fazer menos coisas. Assim. A gente teve alguns programas que surgiram mais da liderança do que efetivamente do que a gente tinha já construído internamente no time de pessoas como iniciativas. Né? A gente criou alguns stories, o que a gente queria que fosse implantado, tinha sistema previsto que não foi aprovado na época porque não era contexto, não era possível, e a gente teve que fazer de outro jeito. Então, isso também, né, é o tempo todo, né, a priorização, o que isso não vai dar certo, qual é a alternativa, e ela não é 100% linear. Eu não consegui atingir resultado de qualidade, na qualidade que eu gostaria para todos os subprocessos, não. Né? Isso aí faz parte da realidade. Você até, num determinado momento, se referiu ao vagas.com, né, das pessoas dizendo, puxa, aprendi a fazer desse jeito, agora eu não consigo fazer mais de um outro jeito, enfim.
Eu acho que, à medida que vocês fizeram e aplicaram algumas dessas ferramentas e construíram alguns caminhos novos, fica um aprendizado muito rico, né, para recursos humanos. Então, se você olhasse hoje a área de recursos humanos versus a área que tinha lá atrás, o conjunto dos seus profissionais, das suas competências e principalmente das suas práticas, o que você vê de diferente nessas duas áreas? Pegando o RH da Águia Branca alguns anos atrás, e se a gente olhasse, batesse uma fotografia hoje, o que chama atenção, né, de diferente e que esse processo todo gerou, né? Um ponto que eu considero fundamental, que, de novo, eu já tinha um contexto que ajudava, mas que tinha abertura para isso, né? Mas que a gente construiu foi o propósito, né? Talvez por ser também da área de pessoas, a gente tinha o propósito do grupo, né? E da aviação, a gente trabalhou para criar o propósito da área. Então, quando as pessoas conseguiram se conectar a um sentido maior de existência da área, e aí a gente trouxe aqui alguns livros, né, que a gente estava usando, que a gente usou na época, a maioria todo mundo conhece, né, do Sprint, do Tim Brown, do Design Thinking. Um dos livros que a gente usou para desenhar, aproveitar algumas metodologias e desenhar outras, foi esse livro não sei se vocês conhecem, das transformações exponenciais, né, tem o livro Salim Ismail, das organizações exponenciais, esse aqui é o guia, né, dos Excel Sprints, dos 10 Sprints, que foi uma das fontes para os Canvas, para as metodologias que a gente trabalhou. Então, um dos que, para mim, foi muito marcante foi o propósito massivo transformador. Quando a gente começa a envolver, aí tem área de comunicação, tem área de cliente interno, senta no hackathon e começa, e tem gente aqui que participou, né, que foi convidado, que eu vi aqui, até agradecer, não quero nem citar nomes, porque eu posso não ter visto todo mundo, ser injusto, mas agradeço aí a todas as contribuições, foi muito marcante isso, né, a gente realmente criar o nosso propósito, e a partir desse propósito, criar a nossa história, assim, de existência, aí as coisas começam a fluir, porque aí não tem mais briga do DP com a área de recrutamento, poxa, né, o prazo, isso, não, porque estava todo mundo ali para um objetivo em comum, né, então vamos nos acertar para a gente resolver o principal, para a gente chegar no nosso objetivo, né, então isso foi bem transformador, eu sou suspeita, né, eu fui até fazer formação em propósito, porque para mim isso tem um resultado que é incomparável mesmo. Legal. O Lu, a Rosiana está perguntando aqui se essa construção teve apoio de profissionais, de consultorias, né, para a mudança no mindset, ou se foi uma iniciativa interna, estudando e aprendendo, né? Eu acho que, eu só queria chamar a atenção, a gente batizou esse case dentro do meu livro de modus operandi, testando, aprendendo, né? Assim, acho que muito interessante a sua pergunta, Rosiana. Acho que, independente de consultoria ou não, é um testar e aprender, né? Mas muito legal. Mas respondendo à pergunta da Rosiane, como foi esse processo e as ajudas que vocês tiveram? Eu até coloquei aqui no último slide de suporte aqui, que eu tinha alguns livros, alguns benches que a gente fez, né? Eu posso compartilhar. Eu diria que mais de 70%, Rosiana, foi por conta própria mesmo, né? Mas conta própria que eu digo financeiramente, porque eu não tenho como agradecer a todos que abriram portas para que a gente pudesse olhar para as mudanças, né? A gente participou de evento da Starts, a gente participou de evento da HSM, a gente participou e aí a gente vai criando rede, né? Então, às vezes, não necessariamente foi no evento, foi porque depois eu fiz contato com o Lobão, e aí conheci o livro dele, conheci a metodologia, aí fui fazer uma formação, aí depois, conversando com a Thaís do PicPay, descobri algo que poderia ser aplicado, e aí você vai, parece que tudo, quando você começa a se movimentar, a energia, né, do cosmos vai. Então, muita coisa que não era financeiramente patrocinada, nos permitiu até depois alguns patrocínios, né? Se eu fosse considerar hoje, por exemplo, a gente fez uma formação que foi
e não foi barata. Isso já se pagou muito, porque a gente formou a equipe inteira com custo zero, né? Depois a gente deu até curso para fora, né? Contando dessas histórias. Quantas vezes a gente já contou essa história, né, Ornelas? Então, a maior parte foi mesmo suor. Foi né? Confiar no outro. Muitas vezes o time fala, nossa, mas você está confiando em mim, não sei se eu dou conta de tal. Eu falei, claro que você dá conta, a gente está aqui porque eu sei que você dá conta, vamos fazer. Então, acho que tem uma dedicação assim, incondicional do time, né? Tem pessoas que eu sou, muita gente, eternamente grata aí por tanta dedicação, por ter acreditado, por ter construído. E na hora que ficava difícil, né, Ornelas, lá com os detratores, a gente é dessa galera que a gente pega energia para ir, né? Então, foi muito bacana. Só compartilhando aqui, né, caso alguém tenha interesse, as literaturas. Deixa eu só... Eu acho legal, enquanto você vai abrindo aí, eu quero destacar duas coisas dessa sua fala. Eu acho que a primeira, gente, e aí eu acho que é mindset de RH, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a gente precisa falar sempre de inspiração, mas de transpiração, né? Porque a gente é mestre em se inspirar, né? Aqui mesmo eu estou imaginando que a gente está inspirando muitas pessoas, mas, gente, tem um segundo movimento que é transpiração, botar a mão na massa e fazer, e transpirar muito, né? Suar muito a camisa. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Tem muito suor, sim, com muito suor, não tenha dúvida. Eu acho que o segundo ponto que eu queria chamar a atenção e assim, pode parecer contraditório, porque eu sou consultor, mas eu quero chamar a atenção no seguinte: a gente consegue dar, sim, respostas internas. A gente talvez precise de alguns consultores, precise de livros, precise de fazer benchmark, precisa de apoio, mas a resposta ela é uma resposta interna. A gente precisa aprender fazendo. Isso é super importante, porque ainda tem aí também, aqui eu me refiro muito ao mindset de recursos humanos, que às vezes é isso, deixa eu chamar uma consultoria que ela vem aqui e faz, né? Assim, ela pode vir orientar, ela pode vir apoiar, ela pode vir trazer uma metodologia, mas esse fazer, todo mundo tem que arregaçar a manga e fazer, né? A gente está chegando próximo do nosso final. Quer voltar lá o slide? Eu só ia mostrar a tela, porque antes de Rosiane que perguntou, né? Isso. Então, alguns... Ops, esqueci de dar share de novo, né? Alguns das nossas inspirações aí, né? De livros, né? O próprio Organizações Exponenciais, Transformação Digital aí do Dave Rogers, a trilogia, na verdade, do Salim, do Sandro Magaldi, do José Salib Neto, né, do Gestão da Manhã, Código da Cultura e a Estratégia Adaptativa, Humanizadas, o Poder do Encantamento, quando a gente foi trabalhar muito aquela questão do motorista que eu tinha citado. Aí, nas ferramentas, a gente trabalhou com o Scrum, o Sprint, né, o livro do Lobão, que eu tinha citado, da Transformação Digital, o Exponenciais, que foi fonte aí para alguns eventos, o Toolbox também do Jorge Aldi, que fez um evento com a gente para liderança também. A gente fez benchmark com a Local Web, com o PicPay, com a Wine, com o LinkedIn, com o Magalu, e as coisas vão acontecendo, né, gente? Assim, as portas vão se abrindo, né? Easy Carros, então, teve o benchmark, tudo foi gratuito, as pessoas veem o movimento e querem apoiar, né? A gente foi aí no evento do Start, a gente se dividiu, a equipe, cada um ia, às vezes, em um momento, em alguma coisa diferente, né? Um RH Summit que aconteceu também, e aí surgiram convites para participação gratuita em eventos, então esse CHRO, né, que foi gratuito, o Converge da Cornerstone, algumas parcerias aí, né? A Tegros fez palestra para a gente, a WIS também fez abertura de evento, né, a Unimed, a Empregar e o que eram algumas dos sistemas que a gente adotou, né, e eu agradeço a cada um aqui, sem poder citar nome para não ser injusto, né, dos nossos grandes mestres aí, né, teve a Guta, teve o Roberto Mosqueira também, hoje eu conto com o próprio JP para o que eu estou construindo hoje, né, com o próprio Ornelas, então as pessoas geralmente querem ajudar, isso é muito bacana. O Jaime está pedindo esse material todo, o Carlos também, e a Elaine também. Não sei se é possível disponibilizar algum material.
E fica aí a dica, conecte com a Luciana Lessa no LinkedIn, continue a conversa e eu também estou disponível para a gente conversar e trocar. Nosso tempo já está se esgotando, acabou não ficando muito espaço para pergunta, mas eu penso que também não tenham muitas, enfim. Eu, da minha parte, queria te dizer, Luciana, super obrigado aí por essa troca e a gente poder levar esse caso para as pessoas se inspirarem, né? Então, super legal.